Ao ouvirmos a palavra de Deus, permanece sempre esta dimensão. Como a vivo eu, a palavra de Deus, na minha vida? Por outro modo, podemos também dizer, como é que eu vivo a minha fé em Deus no concreto do meu dia-a-dia? E é nesse sentido que gostaria de meditar a palavra de Deus à procura dessa realidade profunda em que a minha fé deve viver e tocar a minha vida de cada dia, pessoal, de família, de trabalho e as minhas outras responsabilidades sociais e inclusive políticas também, na situação concreta, histórica em que estamos a viver. Pegando nas palavras de Deus de hoje, fala-nos do leproso no Antigo Testamento e fala-nos dos leprosos do Novo Testamento. E depois tem toda esta conversa e a meditação do Antigo Testamento para nos ajudar a perceber algo. Nesse sentido, tomaria 2 ou 3 pontos realmente à procura de eu poder trazer a palavra de Deus à minha vida pessoal e comunitária. A primeira reação podia ser a propósito de lepra, mas a lepra está com a tendência a desaparecer no mundo de hoje, embora não muito longe de Macau tenhamos aldeias só para leprosos. Mas em geral, digamos que a tendência da lepra é para desaparecer. Portanto, o que é que tem isto a ver comigo? É nesse sentido, talvez, e graças a Deus, não há esse problema físico da fé, da lepra, mas psicologicamente e efetivamente não há como nós a sentirmos lepra. E vejamos, quantas vezes nos sentimos postos de parte? Quantas vezes nos sentimos rejeitados? Quantas vezes nos sentimos que as pessoas olham-nos de alto e põem-nos de parte? Em certo sentido e psicologicamente, como o leproso naquela altura era afastado até com campainhas para ser excluído da sociedade, uma pessoa que se sente intimamente excluído, sempre a sentir-se rejeitado, parece que ninguém me quer e que os outros me olham de alto, não é qualquer coisa semelhante como um verdadeiro leproso que é sempre posto de parte. E isto dentro de nós. Isto é muito humano. E diria que ninguém se escapa a estas experiências. Alguns começam muito jovenzinhos, outros será mais tarde, mas é uma parte importante ou real na nossa vida, que é, há momentos, desde a nossa concepção até à morte, em que seremos ou sentiremos que somos postos de parte. E às vezes não acontece, mas sinto-me posto de parte, rejeitado. Olha-me de alto, não tenho confiança nenhuma em estar com os outros. Isto acontece a todos. Logo, a palavra de Deus faz sentido. Nesses momentos, Deus não te abandona. Seja no Antigo Testamento, coisas do nosso Antigo Testamento, ou do Novo Testamento. Mas ambos, a palavra de Deus afirma: Tu és precioso a meus olhos, ou preciosa a meus olhos. Eu te honro e te amo. Chamei-te pelo teu nome, és meu, és minha. E o próprio Jesus, quando diz, quando ouve do céu, este é o meu filho muito amado, somos nós que estamos lá. É o que Deus tem para connosco. O filho, filha muito amado. É nesse sentido que, vejam, quando vêm esses momentos de exclusão, em que nos sentimos postos de parte, atenção, o Senhor é fiel. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, afirma: eu sou um predileto de Deus. Eu sou predileto ou predileta de Deus, menino ou menina, adulto ou adulta, casado ou solteiro, mais novo ou mais velho. Todos nós somos queridos e prediletos de Deus. Atenção à parte humana. Há momentos que nos sentimos
como que leprosos e postos à parte. Mas a realidade da nossa fé diz: no Senhor não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Neste sentido, iria um pouquinho mais no contexto das leituras de hoje e através mais do Evangelho, a necessidade de nos conhecermos a nós mesmos. Repara, o general teve-se que reconhecer como leproso. Os leprosos tiveram-se que reconhecer como leprosos e até depois o outro vai reconhecer que está curado. Isto faz-me lançar mais uma vez uma dimensão humana, mas que é muito espiritual também, que é o conhecermos a nós mesmos. É a vida dos santos. É a vida de Deus, que é: eu tenho que ir à verdade profunda de mim mesmo, onde encontro Deus. E ao encontrar a sua verdade, encontro-me a mim mais uma vez. E isto do conhecimento pessoal é constante na vida dos grandes homens e grandes mulheres, particularmente diante de Deus. E daí, somos homens e mulheres, meninos ou meninas, que são capazes de pensar um bocadinho sobre si mesmos. Se eu realmente me conheço, porquê? Porque a minha humanidade não é perfeita. E há coisas frequentes que acontecem na minha vida que são bloqueios à ação de Deus. Se eu não me conheço, se eu, como se assim posso dizer, sou assim um bocado brutamontes, ou que tenho uma série de coisas que não é preciso muito esforço para ver, que é difícil de aceitar como bem, se eu não tenho atenção e consciência a isso, eu bloqueio a ação de Deus espantosamente. Porquê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Daí, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as pessoas que estão a encontrar com Deus entram numa consciência mais profunda de si mesmo. Por isso é que muitos, e não só santos, pessoas com uma certa profundidade exigem o exame de consciência. Nós precisamos de aprender a entrar dentro de nós mesmos, porque há coisas que acontecem que precisam de ser transformados e tornarmos nós mesmos livres e diante de Deus muito mais, porque senão a nossa humanidade, que não é perfeita, bloqueia a ação da graça de Deus espantosamente, porque o Senhor nos dá a liberdade também de atuar. Daqui, diria, eu só corrijo, só avanço na perfeição se reconheço a minha fragilidade. Por isso eu diria, como um segundo ponto, não é só a questão da lepra, que todos nós podemos passar por essas situações, ser postos de parte. É ir mais fundo, ser homem e mulher, menino ou menina, que é capaz de pensar um bocadinho sobre si mesmo e saber perceber as suas imperfeições e os seus dons, os seus defeitos e as suas qualidades. Mas se somos uma floresta que é tudo verde, não se distingue nada, como é que depois vamos estar atentos aos sinais de Deus e não somos obstáculos à voz de Deus em nós? E assim chegaria um terceiro ponto nesta linha, que é, reparem, 9 curados, ninguém se manifesta, só um. Isto faz-me pensar, atenção, nós cristãos, sabemos ler os sinais de Deus. Como é que é possível 9 curados nem sequer têm a amabilidade de ir agradecer? Só um. Mas a questão, isto aplica-se muito a nós. Quantas vezes Deus está a falar, Deus está a dar sinais e eu não ouço? E isto é o nosso pão de cada dia. E por isso é que eu digo, não basta só ir à missa ao domingo ou ter as minhas devoções, tem que trazer vida. E neste caso, aprender a ver os sinais de Deus. Por isso é que os grandes santos são homens sempre de grande visão e homens que enfrentam as dificuldades. E quantos dos santos, Teresa de Calcutá, a dizer ao mundo, orem os muito pobres que temos aos montes e não fazemos caso. Ou Santo Inácio,
que aparece na altura das grandes descobertas dos portugueses, com o grande sentido missionário. Cada um traz uma visão. Para quê? Para responder às necessidades do tempo. E vamos a ver no século XIX, São João Bosco, com a juventude, quantas congregações religiosas a tratar das raparigas e meninas que andam um bocado perdidas pela rua. Os santos aparecem nas grandes necessidades, mas é preciso ver os sinais de Deus. E isto não é só para os grandes, é para todos nós aprendermos a saber ver, a intuir. Parece que... E o Senhor fala, mas o que é que acontece? Quantas vezes os sinais estão um atrás dos outros, é a voz de Deus dentro de nós a falar e nós mortos, moucos, não ouvimos, não ligamos. Por isso estão a ver que os textos de hoje são profundamente humanos, começa pela lepra, mas vejam a intensidade da mensagem. Portanto, o Senhor fala-nos, nós temos momentos, porque somos frágeis, temos momentos que sentimos rejeitar, sim, mas Deus está presente. Ao mesmo tempo, habitua-te a pensar profundamente o que é que está a passar dentro de ti, ser consciente dos casos e das situações e das tuas próprias características, que às vezes são menos boas e às vezes também são muito boas. Mas estás atento? E terceiro, assim com essa atitude aberta do teu coração, que inclusive é humilde para dizer a tua perfeição e a tua imperfeição, que é descobrir os sinais de Deus no dia a dia. Não é de vez em quando vou à missa ou vou ao domingo. Não estou contra a missa, obviamente. Chamo a atenção é quando ficamos com a dimensão ritual da nossa fé e perdemos a vivencial. Para quê? Para que nós, comunidade cristã, somos chamados à transformação da sociedade onde vivemos. E aí não precisamos de ir muito longe. Quantos somos nós cristãos nesta cidade? Quantos são os batizados todos os anos? Muitos. O que significa, nós cristãos, a começar por nós padres, talvez não tenhamos essa fé e esse impacto que é necessário ter para ajudar os outros a perceber que Cristo é uma realidade e que Deus existe. E nesse sentido, a minha última chamada de atenção é que São Paulo, quando ele diz: se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Para dizer, seja qual for a nossa situação humana e histórica, em Cristo há transformação. O Senhor morreu como todos nós, experimentou a fragilidade humana como todos nós, exceto o pecado, para nos dizer, com a sua ressurreição, que é capaz de vencer tudo. E isto é para nós. Na humildade da nossa fragilidade, saibamos trazer a nossa vida pessoal, até a nossa própria história, ao Senhor. Para quê? Para ser cada vez mais livres e capazes de perceber a presença de Deus e dar testemunho desse Deus que nos ama. Caríssimos, peçamos ao Senhor mais uma vez, essa realidade de conhecer-me a mim mesmo, à luz do conhecimento que tenho também de Jesus Cristo. Continua a dizer, o Senhor até 9 meses esteve no ventre materno, como todos nós, normalmente. Também experimentou a morte, como todos nós experimentaremos, e já vimos noutros, para dizer, ao fim e ao cabo, a última palavra sempre é a vida. Não só de transformar a nossa fragilidade neste mundo, mas um dia vivermos também com Deus. Peçamos ao Senhor a graça do Espírito de percebermos por dentro de nós mesmos e perceber que Deus está no profundo de nós mesmos e que deseja que sejamos homens e mulheres, meninos e meninas, casados ou solteiros, jovens ou adultos. Somos chamados a anunciar nesta terra de Macau
neste grande povo e neste grande país, onde milhões e milhões nem conhecem a Cristo, sejamos nós, como os nossos antepassados, capazes de dar um testemunho nesta pequenina terra de que Deus existe e que o grande Senhor é Jesus Cristo.